e vamos com o campinho do Sport. Agora a gente vai com o Fred e com o Cássio, distribuindo os conceitos, tá? E, eventualmente, eu faço algum complemento aqui. Fred, maestro, Kaique França, como vocês enxergaram aí a participação do goleiro rubro-negro? Começar com você, maestro. Veja, fez uma boa defesa no chute de Vini Moura no começo da partida. No gol de Esquilo, acho que assim, é um míssil de cabeça. Acho muito mais falha de marcação na bola aérea. E até a velocidade do cruzamento, não acho que caberia ele sair para ter socado a bola ali. Eu realmente acho que ele era defesa para cortar. Fechou o ângulo para Totti, e com a ajuda de Lucas Lima, naquela recuperação que Totti arranca sozinho para fazer o 2-0, ele sai ali, ele evita, ele força a Totti a tentar alguma coisa ali, acaba não saindo nada. E dá o tempo para o bote de Lucas Lima. Assim, é um razoável, mas se for para mudar a nota aqui, para negociar a mudança, é de razoável para bem, não seria na minha opinião, não seria de razoável para mal, não. Assim, ele passa, ele fez o que cabia, e no gol eu não acredito nada a Kaique. Fred. Não mais do que razoável, tá? Razoável. Também não acho que o gol caia na conta de Kaique, mas foi no meio da barra, tá? Assim, foi muito forte, foi a queima-roupa, mas foi no meio, exatamente no meio da barra. Então, para mim, não era uma bola absolutamente indefensável, sem chance de uma reação. Agora, não estou colocando nenhuma culpa nele. Foi uma cabeçada muito de perto, tá? E muito a queima-roupa. Mas foi no meio da barra. Tá? No meio da barra. Exatamente no meio. Acho que talvez precisamente entre as duas traves. Então, Razoável. Ele teve uma defesa boa no primeiro tempo, né? Na finalização. A primeira bola do jogo. Isso. Mas também não é nenhuma super defesa, não. Mas não foi também um milagre, não. Mas foi defesa. Bem nas bolas aéreas, foi bem nas bolas recuadas, tá? E fica como razoável. Tudo bem. Vamos agora com Antônio Carlos e Chico. A gente chegou a ponderar a possibilidade de Thierry voltar, né? Ou estrear, voltar mais uma vez. Mas não foi dessa vez, o Sport foi de Antônio Carlos e Chico. Fred, o que você achou aí da dupla de zaga do Sport, que do Sport, como você destacou, acabou ficando muito tempo, né, conduzindo a bola e, eventualmente, forçando construções de jogadas? Celso, essa armadilha que Itamar seguidas vezes arma contra o Sport e seguidas vezes funciona, né? Quando não tem Thierry, basicamente funciona. Ela nem sempre significa que a culpa é do zagueiro, tá? Para mim, a culpa é do treinador que não entende a perspectiva do jogo e não reorganiza a saída de bola do time. Ao invés de aceitar essa armadilha e deixando o seu zagueiro ir caminhando e se arrastando e atravessando todo o campo com a bola. Tá? Então, não necessariamente eu coloco essa conta para Antônio Carlos e para Chico. Acho que eles fizeram partidas de razoáveis para fracas, de toda forma. Tá? Eu achei Chico um pouco inseguro em alguns lances, mas também outros conseguiram ter recuperações interessantes. No mano a mano conseguiram prevalecer. Tá? O Santa Cruz chegou no mano a mano em alguns momentos, tá? Então, eles conseguiram prevalecer. Não sei qual vai ser a visão de Cássio, mas eu ficaria entre razoável para Antônio Carlos e mal para Chico, ou mal para os dois. Eu acho que Chico distou para baixo. Eu colocaria a primeira opção. Então, amarelinho para Antônio Carlos e laranja. Chico tem o primeiro lance do Santa, por exemplo, é uma falha grave de Chico. Assim, ele erra ali. Essa finalização que eu falei, né? Isso. Perfeito.
Agora vamos com os laterais. Matheus Alexandre e Dalbert. Matheus foi o pior do Sport. A gente até falou assim, até no grupo eu falo, pô, o jogador forte do Sport pode ser forte. Eu concordo que é forte, mas foi mal. Foi mal no primeiro tempo. As jogadas do Santa Cruz no primeiro tempo foram em cima dele e ele erra feio na marcação do gol do Santa. Então, assim, acaba... Detalhe, ele roubou bola, participou do jogo, realmente é forte, o cara veloz, assim, pro lateral, tem um perfil físico até diferente para um lateral, mas o espaço que o Santa Cruz conseguiu fazer suas melhores jogadas foi no setor dele, seja por falta de cobertura ou não, e no gol foi uma desatenção dele. Então, para mim, Matheus Alexandre fica vermelho, né? Muito mal, então, Matheus Alexandre para o Maestro. E você, Fred? Ele foi muito mal 2 vezes no jogo. Tá? Talvez, se o jogo tivesse sido 0-0 e ele não tivesse sido o maior responsável pelo gol de Esquilo, talvez ainda assim a avaliação dele fosse muito mal. Tá? Ele leva um corte naquela bola anterior que a gente falou, que Esquilo entra pela esquerda e acaba ajeitando a bola para finalização de Totti. Ele leva um javai, assim, um corte horroroso. Tá? Achei ele muito, muito sofrível na marcação. Tá? Deu espaços. Em parte, o esquema gera isso, eu já expliquei aqui, desde o começo da live eu estou batendo essa tecla. O Sport adianta 8. O campo do Santa Cruz fica super povoado, com 8 jogadores do Sport e 10 marcadores do Santa, e os zagueiros do Sport com a bola. Isso é uma armadilha, repito 100 vezes, mas o Sport cai. Isso faz com que tanto Dalbert quanto Matheus Alexandre, mas aconteceu muito mais com o Matheus, acabe precisando receber a bola pela primeira vez, já perto do meio de campo, pouco depois do meio de campo, com marcação muito em cima. Tá? Qualquer erro, a bola vai nas costas. O Santa Cruz explorou isso muito bem, tá? E os jogadores, o treinador do Sport foram passivos diante dessa questão. Então, para mim, é muito mal 2 vezes para Matheus Alexandre, tá? E mal para Dalbert. Tá? Concorda, não comprometeu, mas jogou muito mal. Né? Jogou mal. Eu acho que o Dalbert foi mal também. Então, pronto. Estamos até agora, tá batendo, viu? Isso talvez tenha atrapalhado aí o Sport. Brincadeira. Vamos lá. Seguindo em frente agora, a gente vai falar do meio de campo do Sport, né? Que tem também uma leitura específica para esse desenho que Fred destacou. Então vamos com Zé Lucas, Fabrício Domingues e Tite Ortiz. Zé Lucas, lembrando, o único volante que o Sport tem aí à disposição para essa função, que é um menino de 16 anos, tá? E encarou aí um clássico com um nível de tensão que um clássico das multidões sempre tem, né? Jogando fora de casa. E aí eu queria que vocês começassem a análise do meio campo do Sport com o Zé Lucas, mas fiquem à vontade. Melhor em campo do Sport, assim, com bastante folga. Foi regular o jogo inteiro. Assim, não teve em nenhum momento assim, pô, o menino tá sentindo agora, ele acalmou, começou a melhorar. Não houve esse momento. Assim, ele começou o jogo, no momento que começou o jogo, até a saída dele, que é segundos antes de sair o gol do Santa Cruz, Zé Lucas estava assim, apanhou, bateu, acertou passe, fez cobertura, recomposição, deslocamento para ele o tempo todo sendo a opção de passe, ou seja, quando o Santa ia marcar, ele aparecia assim, ó, se um cara do Sport olhasse para o lado, provavelmente Zé Lucas estava aparecendo ali como opção de passe para desafogar. Assim, veja, foi o primeiro clássico dele, como o Celso falou, 16 anos, e fisicamente ele vai precisar crescer naturalmente, né? Tipo, se ele for um volante de 22 anos também que ele tem, para o futebol de altíssimo nível, talvez seria algo assim, ele teria que superar a média, mas ele é um adolescente, ou seja, ele está maturando fisicamente, ele não é nem a questão parte técnica, mental, tudo isso, mas na questão física também.
Denis Medeiros até falou, ele não tem carteira de motorista. Na verdade, ele vai demorar muito para ter carteira de motorista ainda. Só em 2027. Assim, carteira de motorista é algo que realmente ele vai ter que ter um pouco de paciência. A gente está falando de um cara de 16 anos de idade. Então, na hora que você coloca isso tudo e num clássico, no clássico, independente da parte técnica, mas maior rivalidade na casa do adversário, assim, a personalidade que ele jogou, assim, a gente já tinha avaliado, o Zé Lucas jogou bem, antes do Central, qual foi o jogo? Foi contra foi um daqueles do Sub-20, né, que a gente falou, será que foi o Decisão? Ou foi bem no Decisão? Aí depois, foi bem lá em Caruaru contra o Central, e tá crescendo e tal, aí vai vir agora alguns jogos mais que testam mais, mas ao mesmo tempo a gente colocava ressalva assim, que se não fosse bem, não é isso que vai definir a carreira dele. Por exemplo, Pedro Lima vinha bem, e não teve uma boa atuação contra o Fortaleza naquela semifinal da Copa do Nordeste. Mas é óbvio que não foi aquilo que determinou a carreira dele. E quem comprou não achou. Quem comprou pagou 60 milhões. E pagou depois. Não tinha, assim, então, naquele momento, o cara tem um jogo mais difícil e não ir bem, pode acontecer, como inclusive, estou falando Fortaleza, é o próximo jogo, né? Zé Lucas está suspenso pernambucano, mas pode ser o volante do Sport contra o Fortaleza. Estou dando esse exemplo, pode ser terça-feira, pode ser esse jogo. E se não for bem, não é o que vai determinar a carreira dele. Assim como não foi de Pedro Lima na semifinal da Copa do Nordeste, mas poderia ter esse peso. E nesse primeiro grande teste, assim, de pressão, o Fortaleza era um teste de pressão, mas sobretudo um teste técnico. Eu acho que a questão de teste de pressão em relação ao clube era maior hoje do que é maior contra o Fortaleza. Pela rivalidade, a rivalidade do Sport com o Santa é maior do que a rivalidade do Fortaleza, isso é óbvio. Então, eu acho que ele passou muito bem. Assim, para o bem do Sport, assim, se ele não for um fora de série absurdo, o Sport precisa de outros volantes para a primeira divisão. É óbvio que então aqui vai ser o volante da primeira divisão? Talvez não. Mas mas esse desempenho inicial é para você projetar a possibilidade de que ele poderá ser uma opção na Série A, talvez. Assim, realmente para a idade que ele tem, jogar com a personalidade que ele teve hoje. Repito, se você pegar um número bem frio depois e de repente não vai saber, cara, mas o Santa ganhou aquele jogo, tá também. Veja, até ali, o que cabia a Zé Lucas fazer, eu não consigo dizer, ele estava mal nisso. Ele estava bem tudo que cabia a ele. Marcação, muito bem, então, distribuição de passe, posicionamento, força física o tempo todo, porque na hora ele naturalmente cansou, mas quando ele cansou, não era de esgotamento, não, tá? Tipo, já o último ataque do Santa, ele não acompanhou nada disso, pelo contrário, o último ataque do Santa, ele inclusive tinha acompanhado. Mas aí que é justamente quando a reportagem fala, Pepa estava mais preocupado com a coxa de Zé Lucas do que Zé Lucas. Pepa pensa, Zé Lucas, a coxa aí tá sentindo? A Sabrina fala que não foi Zé Lucas dizer para Pepa, eu tô com a dor na coxa dela, o treinador falando, a coxa tá doendo. Aí ele diz, tá não. E continuou mais alguns minutos até ser substituído. Então, é muito curioso, a gente tá, até antes de começar no off daqui, né, do bastidor dessa gravação, eu perguntei para Fred, disse a categoria, no blog eu coloquei que Zé Lucas fez uma boa partida, mas mesmo o Sport tendo perdido esse jogo, eu vou deixar meu voto como ele fez o voto principal, tá? Assim, para o jogador, acho que muito bem. Para mim, eu acho que ele foi muito bem no jogo. Fred, Zé Lucas, como o Maestro destacou, ele ainda vai crescer muito, né? Pedro Lima, quando ele apareceu, eu lembro que o meu espanto foi de descobrir que aquele cara que estava jogando tinha 17 anos. Eu tinha dificuldade de entender que aquele cara tinha 17 anos. Não só pela performance técnica, mas pelo porte físico, que Pedro Lima já tinha desde aquele momento. Já era um jogador forte, já era um jogador parrudo, né? E que vai crescer muito ainda, a gente sabe. Mas Lucas, ele chama a atenção porque ele parece um menino. Você vê ali na cabeça de área um menino. Você faz, tem um menino aqui na cabeça de área do Sport. E quando começa a jogar, né, você continua vendo, tem um menino ali no meio de os profissionais. Tem um menino, vocês estão vendo que tem um menino? Mas, apesar disso, é um menino que soube bater, soube apanhar, soube negociar cartão e soube dosar, né, o vigor físico suficientemente bem para levar
a partida sem comprometer nenhum momento até o jogo estar bem adiantado, o cronômetro está bem adiantado. Eu também concordo com o Maestro que é o melhor em campo e que a atuação dele é muito boa, mas eu queria ouvir a sua análise aí também sobre Zé Lucas. Vamos lá, Celso. Que é o melhor em campo, não precisa nem ter dúvida, e Márcio já pode colocar, né, esse melhor em campo nele. Sobre ter sido uma atuação excelente ou boa, tá? Eu acho que tem duas formas de ver isso, tá? E eu não consigo tirar o contexto. E eu acho que é injusto tirar o contexto. Porque a vida é contexto. Tudo que a gente faz na nossa vida tem contexto. A vitória de o Santa Cruz, a gente considera que ele jogou melhor do que o Sport por conta do contexto. Por conta do contexto. Porque o Santa fez o jogo dentro da sua realidade e o jogo se encaixou dentro do que o Santa queria. Isso é contexto. E o menino tem 16 anos. E a gente falou no pré-jogo o quanto um garoto de 16 anos vai ser provado não apenas técnica e emocionalmente. Ele vai ser provado fisicamente, na explosão, nas pancadas que vai levar. A turma vai entrar duro nele, vai fazer falta, vai ter tranco, vai ter provocação, vai ter todo um conjunto técnico, físico e emocional. E o garoto passou por todo esse teste. Todo esse teste. Apanhou e bateu, velho. E soube bater quando precisa. Entrou duro, fez falta. Soube bater. Soube apanhar e soube bater. De novo, repetiu aquela característica de onde existe a ação do Santa Cruz, existe Zé Lucas. Ainda conseguiu uma escapada que Barleta deveria ter acionado ele. Exato. E Barleta se prendeu a bola e acabou não fazendo nada. Tá? Então, a atuação de Zé Lucas, dentro de todo o contexto, ela merece o muito bem. Agora, se a gente tirar o contexto e considerar que não era Zé Lucas, era... sei lá, qualquer um desses estrangeiros desses estrangeiros que o Sport está especulando, certo? Qualquer um desses estrangeiros. Rivera, Bakayoko, qualquer um que aqui chegar. A gente ia dizer o seguinte: foi muito firme na marcação, teve uma entrega muito boa, porém não participou em nada da criação das jogadas. O Sport precisava de um volante para descer ali e tirar a responsabilidade dos zagueiros. Tá? E ele não foi esse jogador. Detalhe. Não deixaram ele ser esse jogador também. Exato. Estavam dobrando às vezes a marcação na saída de bola em cima dele. Não só o Santa Cruz, mas o Sport também não deixou. Você não via Lucas Lima, Titi Ortiz acionando ele. Vou dar um exemplo aqui do jogador odiado por quase todos ano passado. Felipe tocava na bola e recebia muito mais a bola de Titi Ortiz, dos volantes, dos laterais, de Lucas Lima, do que Zé Lucas. Uhum. De certa forma, Zé Lucas ficou um pouco isolado e muito marcado de costas, inclusive, tá? Isso. Quando o Sport tinha a criação da jogada. Então, ele não é sem nenhuma contextualização da idade, da fogueira que ele entrou, de jogar em um time que todo mundo ao redor dele jogou mal. Tá? Exato. Ele só faltaria isso, mas a minha avaliação é de muito bem, tá? Porque eu não vou excluir todo esse contexto. Fabrício Domingues, como vocês avaliam a participação? Me chamou a atenção, Cássio. E aí até positivamente, o que eu vou falar aqui. É de razoável para mim. Começou razoável, mas quando ele sai já estava mal. Ele não estava mal o tempo todo. A atuação dele foi ruim. Sabe o que é que me chamou a atenção? Ele ser substituído. Porque existe uma certa proteção até. Não é nem uma certa proteção. Há um cuidado muito grande em não
em qualquer. As partidas, quando Fabrício Domingues faz a partida ruim, e eu aponto aqui, o chat costuma sempre, não. Ele né? estava muito encaixado, né, Fred? Estava muito feliz ano passado. Teve um momento assim em que ele jogava mal e acabava acertando o gol, né? Eu acho que Sim. estava com essa aura em torno dele, né? Mas, se você voltar a fita, vocês vão ver que no time de Pepa, ele não era o mesmo jogador do time de Sosso. No time de Sosso, ele voava, sabe? Ele tinha um esquema muito feito para ele. E eu acho que ele tá um pouco desencaixado desde o ano passado, tá? E a substituição me chamou a atenção. Porque mostrou que Pepa não vai estar tão preso a ele assim. Certo? E por conta disso, tá? Eu começo a ver, por exemplo, um lugar para Têcio brigar por posição. Tá? É Hoje mostrou que ele é um jogador substituível. E é melhor que seja assim, porque ele pode contribuir muito para o esporte. Tá? Pode contribuir muito para o esporte. Aí algumas pessoas vão dizer, tu não gosta de Fabrício. Não, eu gosto de Fabrício. Eu teria comprado ele como o Sport comprou. Eu gosto de Fabrício. Eu só não gosto da condição de Fabrício de intocável. Certo? Agora, uma partida ruim dele, laranja. Mal, então, Fabrício Domingues. Concorda, maestro? Concordo, tinha dito mal. Já tinha dito, Verdade. Titi Ortiz. Eu acho que foi no mesmo nível, tá? Se não tem a falta, bem cobrada, inclusive, e uma boa defesa ao Kennedy ali, ele teria ficado bem apagado. Porque o Ortiz chegou no começo do jogo, em algum momento ali, tentar emular o primeiro jogador do meu campo, ali na linha dos volantes, para a armação do jogo, mas durou muito pouco, não funcionou. Quem acabou fazendo isso, e a gente vai ser até vai ser uma avaliação curiosa daqui a pouco, porque se eu falei que Zé Lucas ele foi regular o jogo inteiro, Lucas Lima não foi regular, mas Lucas Lima, por exemplo, ele jogou em vários setores do campo. Ortiz, que começa ali, logo depois sai, Lucas Lima começa a pegar a bola lá atrás, e Ortiz ficou meio sem lugar no time, tá? Assim, pelo menos eu prefiro até que vocês falem também, para ver se vocês viram diferente, porque eu achei que, como ele não funcionou no começo do jogo, o reposicionamento dele acabou não funcionando muito bem. Aí, se não tem aquela cobrança de falta, para lembrar de algum lance de Ortiz assim, não ia ser muito fácil não, velho, no primeiro tempo. Muito bem. Eu concordo com o maestro. Acho que Ortiz também foi mal, Fred. Não, muito mal, muito apagado, tá? E aqui, Celso, eu pondero a escalação, tá? Eu falei isso quando o Cauê, corretamente, inclusive, né, comprovou que estava correto, desenhou que ele imaginava Titi Ortiz titular, Lucas Lima caindo pela direita, tá? A forma com que o Sport jogou com o Pepa no passado. E Cauê fez a ponderação correta. Agora, o Sport esse ano não tinha jogado assim ainda. E eu acho que deveria ter repetido o que deu certo contra o Jaguar. Tá? O Sport teve 35 minutos de alta intensidade contra o Jaguar e meio que voltou algumas casas. Transformou esse jogo em um novo primeiro jogo da temporada. Certo? Eu achei que o Titi Ortiz fez uma partida apagadíssima. Apagadíssima. Tá? Muito mal, Fred? Muito mal. Muito mal porque você não pode jogar um jogo desse peso da forma que ele jogou. Muito mal. É isso que eu tô falando. Assim, se não tem aquela cobrança de falta, para lembrar de alguma coisa mal, de Ortiz ia ser bem difícil. Muito mal. Muito mal. Muito mal. Então a gente fecha aí o meio campo do Sport. Fecha mais ou menos, né? Porque como o Maestro falou, muita gente acabou tentando encontrar uma solução para o ônibus que Itamar botou ali, né, na zona central, né, e inclusive o próprio Lucas Lima. Mas
toda forma, vamos falar deles agora. Vamos falar de Lucas Lima e de Barleta. Fred, como você analisa aí a performance geral de Lucas Lima, que variou tanto aí ao longo da partida, de função, inclusive? Celso jogou mal. Tentou Jogou mais que os outros, tá? É o jogador mais participativo, mas nenhum encaixe, nenhuma assistência, nenhuma grande jogada, tá? Foi um cara que esforçado em campo, tá? Mas ele é a maior referência do time. E repito, assim algumas coisas têm que pesar. O Sport não perdeu por 1-0 pro Santos, tá? Então, assim, algumas coisas têm que pesar. Se você não prevalece, se você não se impõe, se você não tem uma postura de intensidade, de criatividade num jogo como esse, você é responsável por isso. Não dá pra dizer, se esforçou, tentou, buscou, mas não. Jogou mal. Não acho que ele foi horrível, porque Titi Ortiz não jogou o jogo. Mas Lucas Lima jogou mal. Não E deu. Barleta? Perdão, mas eu achei que você estava Celso, concordando. foi o Lucas Lima ainda. Eu acho que eu só ponderaria que é de mal para razoável. Eu tô vendo que o chat tá. Mas é aquela coisa, às vezes, quando pessoas ficam coléricas e tal. Mas assim, eu acho que a cobrança, como o Fred falou, o contexto a favor dele é mais favorável. Desculpa, mais desfavorável do que o de Zé Lucas era favorável. De Lucas Lima, ele tem a obrigação de ser realmente o protagonista. Mas eu acho que ele tentou ser esse protagonista. Acho que isso não funcionou como time, porque realmente ele não foi o jogador ali, se enterrou naquela posição. Não, o cara, hora estava na primeira linha, hora estava pela ponta esquerda, hora estava na direita, hora estava pelo meio, presente na bola parada. Assim, foi um cara participativo, mas que tecnicamente não viveu a sua melhor partida. Aí por isso que realmente eu tô pro mal, mas eu tô pro mal, eu tô pela avaliação de mal. Pro mal é ótimo. Eu tô pro mal hoje. Mas se fosse para alguma mudança, eu tenho que instalar aqui o dedo para ver se ela para daqui. Se fosse para fazer alguma mudança, seria mais para razoável do que para muito mal. A gente sempre coloca isso, para o cara qual a escala do mal? É de mal um pouco mais para cá do que para cá. Boa. Então, mal para Lucas Lima e Barleta. Para mim, o jogador mais difícil de analisar do jogo. De todo o esporte, esse é o jogador mais difícil de analisar. Eu acho que no fim das contas acaba sendo razoável, Fred. Vai acabar sendo isso, porque veja só, ele jogou muito mal, mas muito mal mesmo. Tá? Ele foi coletivamente um dos piores jogadores do esporte. Tá? Ele foi, assim, para mim, Matheus Alexandre e Barleta foram os jogadores mais nocivos à coletividade do esporte na partida. Não deu sequência a jogada nenhuma. Perdeu muita bola, cheio de frescurinha, de calcanharzinho, sabe? De corta-luz. Jogou no primeiro tempo tentou mal. 2 vezes seguidas. Muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Agora, em 2 jogadas, meteu 2 bolas no travessão. E é o único que chegou para fazer isso. Por isso que eu tô dizendo, no fim das contas vai acabar sendo razoável. É muito difícil analisar ele, mas muito difícil mesmo. Tá? Muito difícil mesmo. Eu fico muito na dúvida do que se coloca para ele. Tá? Nem tudo é nota, pô. Nem tudo é nota, exatamente. É a avaliação, justamente. A nota, eu acho que a nota é razoável por isso, mas acho que vale a explicação. A explicação jogou mal, porém, as melhores oportunidades pela qualidade técnica dele, porque foram 2 jogadas parecidas. Isso. Limpou a bola, passa, bate de esquerda e acerta. Curiosamente, jogadas parecidíssimas, para ser mais preciso. Teve uma outra grande jogada que ele recebe uma falta na ponta da área, assim, que era uma boa escapada. Ele teve alguns lampejos, mas a parte negativa dele pesa bastante. O toque, o calcanharzinho. Isso, 0-0 com 10 minutos, pô, é o drible que não funcionou, é fominha, como já tinha sido no jogo lá de Caruaru. Assim, mas se o Sport ficou perto do gol, mesmo com tudo isso, mas se o Sport ficou perto do gol, isso aconteceu nos 2 chutes que ele deu de fora da área. Muito bem. Então, Barleta, não cravamos, né? Razoável.
mas Razoável. que a palavra ecoe, porque ele jogou mal demais. Demais. Gonçalo Paciência. Mal. Razoável. Eu acho que eu tô Teve mais uma pra mal tarde Zé também com Roberto. ele. Estava muito interessado em cair. Coisa que não tinha acontecido em nenhum dos outros jogos que ele participou. Curiosamente, dessa vez foram 2 lances assim, onde a primeira coisa, tocada do jogo, meu irmão, jogo contato, mas assim foi caindo, lutou, batalhou pela Até bola, conseguiu mas uma boa falta Conseguiu uma boa num lance falta. desse, Mas né? acho que isso é muito pouco. A gente falou tanto aqui para ponderar se foi mal ou razoável para Barleta. Conseguir uma falta, para mim, não faz com que ele deixe de ser uma atuação fraca, não. Eu concordo com o Cássio. Eu acho que ele foi mal, né? Eu acho que ele demorou para. Ele tem, inclusive, a questão do sarrafo, né? De sarrafo você acaba esperando um pouco mais, né? Não acho que ele é o culpado pela derrota do Sport. Ele não perdeu nenhum gol claro, nem nada do tipo, né? Só que eu acho também que tomou algumas decisões um pouco precipitadas em relação a essa parte de decidir por cavar faltas. Entendo que faz parte da função, que é uma ferramenta também para um jogador da posição dele, das características dele, mas acho que ele não foi bem nesse fundamento. Acho que foi mal também. Paciência. E agora a gente vai com os substitutos, tá? Sport, jogadores que entraram ao longo da partida, inclusive no intervalo, né? O Sport volta com Gustavo Maia na vaga de Ortiz e Johan na vaga de Fabrício Domingues, né? Ou tanto faz, né? No caso. Celso, para mim, Johan tentou participar, sobretudo ali nos primeiros minutos, depois afundou junto com o time. Para mim, Johan foi mal, tá? E Gustavo Maia, para mim, foi muito mal, tá? Muito mal. Não fez absolutamente Eu igual a daria Kike muito mal Ortiz. para os dois. Eu acho que os dois entraram não conseguiram contribuir com nada. Eu não consigo ver a diferença dos dois, de É Johan porque e eu acho Gustavo que Maia. Johan tentou e Gustavo Maia basicamente não tocou Não, na no caso, bola. a gente só tá debatendo Johan aqui. E Gustavo Maia leva um drible no gol do Santa Cruz, que mesmo ele sendo atacante, não pode levar um drible daquele, já que ele é um ponta que volta para marcar, tá? Ele e Matheus Alexandre são diretamente responsáveis pelo gol, que inclusive na defesa dão mais esporro nele, inclusive. Certo? Então, Celso, você define aí Gustavo Maia. Para mim, você muito define mal. Johan, né? Gustavo Maia Muito muito mal mal. também. E Johan muito mal, então, também para Celso. Também achei ele muito mal. Então Fabrício não seria muito mal junto com eles, não, também? Eu acho também. Eu não vi Fabrício Domingues é muito jogando mal. nada mais do que essa turma aí. Eu também acho. Fabrício Domingues, para mim, também é muito mal. Então, é o mesmo nível. eu acho que Johan foi o mesmo nível dele. Então eu mudo meu voto aí para muito mal para Fabrício Domingues. Para mim tá mais condizente, inclusive, com o que eu vi. Todo mundo aí no mesmo nível, um nível muito baixo. Impressionante como o Zé Lucas conseguiu manter essa performance aí, mesmo com cercado de jogadores tão mal, numa tarde tão pouco inspirada. E aí a gente vai com o Coutinho, que entrou ali meados do segundo tempo numa vaga de paciência. Razoável. Concordo. Razoável. E já ali mais na reta final, vimos as entradas de Cariús no lugar de Dalbert e a Ju no lugar de Zé Lucas. Sem nota. Sem nota para Cariús. Então, regular. Entrou na hora que saiu o gol, mas não tem culpa, não. Ali é uma situação. Eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Mas faltou Cariús. Faltou um lateral esquerdo no lateral que ia ser cobrado. Então, faltou ali. segurar o seu limite. Se a bola estava ali, não era para trocar ali, pô. Não era para trocar ali. Faltou não trocar ali. Exatamente. Mas a culpa não é do jogador que entrou. Tá? Então chegou a hora de falar justamente do responsável por essa escolha, que é Pepa, né? Temos falado bastante aqui sobre como Pepa não conseguiu sair da armadilha, caiu na armadilha de Itamar e não encontrou uma saída e morreu abraçado dentro dessa armadilha. Qual a nota, qual o conceito para Pepa, Fred? Celso, a escalação
para mim, não foi a ideal. Tá? A escalação não foi o que vinha sendo trabalhado. Mas, como é o quarto jogo da temporada, eu ainda não sei os critérios que estão sendo utilizados para as escalações. Eu não sei os critérios que estão sendo utilizados. Eu não sei se ainda é o rodízio, se trabalhou para isso, se ele colocou Dalbert para que Cariús seja titular contra o Fortaleza. Eu não sei exatamente tudo o que está se passando na cabeça de Pepa na escalação. Então eu vou relevar o que eu considerei uma escalação que não era ideal. Agora, dentro do jogo, para mim, a primeira sinalização de mudança, mais do que colocar Johan no lugar de Fabrício Domingues, era colocar em campo Gustavo Maia no lugar de Tite Ortiz, tá? Para jogar com Barleta de um lado, Gustavo E Maia como do vinha outro. funcionando, pô. Isso. E se Barleta não tivesse bem, a segunda substituição era Lobato no lugar de Barleta. Porque é o que eu estou dizendo. Existiram 3 jogos. Por que o que funcionou em 3 jogos não foi aplicado? Repito, não vou desconsiderar. Eu juro que eu não estou colocando nenhum peso na avaliação dele para a escalação. Mas a substituição, a primeira substituição era tira Tite Ortiz, coloca Gustavo Maia, que foi bem nos outros jogos, coloca Barleta na direita, Gustavo Maia na esquerda, Lucas Lima no centro. Jogou 15 minutos, 20 minutos, não tá dando certo. Barleta continua mal, tira Barleta e coloca Lobato, que foi muito bem nos jogos. Tá? Ah, Fabrício Domingues está mal? Tira Fabrício Domingues, coloca Johan. Ok. Ok, tá? Então, para mim, Pepa, pela condução das substituições e por cair feito um patinho, tá? Nessa armadilha repetida. Ele não estava ano passado foi Sosso, tá? Mas comissão técnica e nada é a mesma coisa, o que parece, né? Comissão técnica fixa lá do esporte. Não tem ninguém para lembrar o jogo, para mostrar como é que o Santa Cruz joga, como é que o treinador entra nos clássicos, porque o esporte mordeu a isca. E aí, muito mal para Pepa. Muito bem, então muito mal para Pepa. Corroboro. E a gente fecha o campinho do esporte.